Meu aniversário foi um desastre total. Até que uma carta antiga mudou o rumo da minha vida. Acordei com aquela sensação estranha que você tem quando algo importante está para acontecer, mas não consegue identificar o quê. O despertador marcava 6h30 da manhã, e pela primeira vez em décadas não havia pressa. Não havia uniforme para passar, lancheira para preparar ou agenda escolar para revisar. A aposentadoria ainda era nova para mim. Apenas 3 meses desde que deixei a escola onde ensinei por 25 anos. Deitada na cama do meu apartamento em Franca, olhei para o teto e sussurrei para mim mesma. 50 anos hoje, Mônica. As palavras saíram pesadas, como se carregassem todo o peso das expectativas que eu havia criado para este dia. Esticando o braço para o lado, encontrei apenas o espaço vazio onde Paulo costumava dormir. Fazia 2 anos desde o divórcio, mas ainda sentia falta daquele calor humano nas manhãs frias do interior paulista. Não sentia falta dele especificamente. Nossa separação foi amigável, quase burocrática, mas da companhia, do ritual matinal compartilhado. Levantei-me devagar, ajeitando a camisola de algodão que havia ganhado da minha irmã no Natal passado. No corredor, parei em frente às fotos na parede. Rodrigo na formatura do ensino médio. Isabela no dia da aprovação no vestibular. Momentos congelados onde eu aparecia sempre sorrindo ao fundo, orgulhosa, discreta. Na cozinha, preparei café, para 2 por força do hábito, percebendo o erro apenas quando o aroma forte começou a se espalhar pelo ambiente. Rodrigo havia saído cedo. Ouvi a porta bater às 6 da manhã, seguida do barulho da moto descendo a rua. Nem um bom dia havia trocado comigo, quanto mais um parabéns. Ele deve estar esquecido, murmurei, mexendo o açúcar na xícara com mais força do que necessário. Está trabalhando tanto no escritório de contabilidade? Peguei o celular e digitei uma mensagem para ele. Bom dia, meu amor. Que tal almoçarmos juntos hoje? Deletei. Digitei novamente. Oi, filho. Tudo bem? Deletei também. No final, mandei apenas um emoji de coração e guardei o telefone. O apartamento de 2 quartos parecia imenso naquela manhã. Cada canto ecoava um silêncio que eu não sabia mais como preencher. Liguei a televisão, mas o barulho me incomodava. Desliguei e sentei-me na poltrona que havia sido da minha mãe, passando os dedos pelo bordado delicado dos braços. Flores miúdas, que ela havia feito quando eu ainda era criança. Mãe, sussurrei. Você lembra quando eu fazia 50 anos nos nossos jogos de faz de conta? Eu sempre imaginava uma festa grande, com bolo de 3 andares e todas as pessoas que eu amava cantando parabéns. A voz falhou. Como uma mulher, que passou a vida cuidando de outros, podia se sentir tão sozinha justamente no dia que deveria ser só dela? O telefone tocou. Meu coração acelerou. Talvez fosse Isabela, ligando de São Paulo para me parabenizar antes das aulas na faculdade. Corri para atender. Alô, Mônica? É a dona Célia da farmácia. Sua receita de pressão está pronta. Ah, sim. Obrigada. A decepção deve ter sido audível na minha voz. Tudo bem, querida. Você parece meio abatida. Engoli em seco. Não, está tudo bem. Passo aí mais tarde. Desliguei e fiquei olhando para o aparelho, como se ele pudesse magicamente tocar. Novamente com a voz que eu queria ouvir. Abri o WhatsApp e vi as conversas. A última mensagem de Isabela era de 3 dias atrás. Mãe, semana que vem não posso ir aí. Prova importante. A última de Rodrigo de ontem. Chegando tarde. Paulo havia postado uma foto no status. Ele e as crianças em um restaurante sorrindo. A legenda dizia: Sábado perfeito com os filhos. Sábado perfeito. Meu aniversário. E eles estavam lá, felizes, sem mim. Senti um nó na garganta e fechei o aplicativo rapidamente. Não queria chorar, não no meu aniversário. Tinha decidido que seria um dia especial, mesmo que fosse só para mim. Fui até o guarda-roupa e escolhi meu vestido azul, aquele que Paulo sempre dizia que realçava meus olhos. Penteei os cabelos com cuidado, passando um batom discreto. No espelho,
Vi uma mulher de 50 anos que ainda conservava a beleza simples do interior, mas que carregava nos ombros um cansaço que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. Vou sair, disse para meu reflexo. Vou almoçar fora, comprar um presente para mim mesma. Vou fazer deste dia alguma coisa especial. Mas mesmo enquanto falava, sabia que estava mentindo para mim mesma. Por mais que tentasse fingir que estava tudo bem, a verdade era gritante. No dia mais importante do ano para mim, eu estava completamente sozinha. E pela primeira vez na vida, comecei a me perguntar se todos aqueles anos de dedicação absoluta à família tinham valido a pena. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como uma nuvem de chuva, enquanto eu pegava a bolsa e me preparava para enfrentar um aniversário que parecia mais um luto do que uma celebração. O restaurante estava cheio, mas eu me sentia invisível. Sentada sozinha em uma mesa para 2 pessoas no Dona Maria, observava as famílias ao meu redor celebrando seus domingos. Uma mesa com 3 gerações ria alto enquanto partilhava uma pizza gigante. Na mesa ao lado, um casal jovem discutia os nomes para o bebê que estava a caminho. Faz tempo que não a vejo aqui, Dona Mônica, disse Jéssica, a garçonete que me conhecia desde que era aluna na escola onde lecionava. Tudo bem? Tudo ótimo. Menti, forçando um sorriso. É meu aniversário hoje. O rosto dela se iluminou. Sério? Parabéns. Vai comemorar como? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos constrangedores. Ah, já estou comemorando, respondi, erguendo o copo de refrigerante como se fosse champanhe. Jéssica pareceu perceber a melancolia disfarçada, mas foi discreta o suficiente para não insistir. Vou trazer um pudim de cortesia. Aniversário tem que ter doce. Quando ela se afastou, peguei o celular novamente. Nenhuma mensagem nova. Abri o Instagram e vi que Paulo havia postado mais fotos. Rodrigo e Isabela jogando videogame na casa dele, todos sorrindo. A data mostrava que as fotos eram de hoje, do meu aniversário. Senti o peito apertar. Não era só esquecimento. Era escolha. Eles escolheram passar meu aniversário juntos, sem mim. Paguei a conta rapidamente e saí andando pelas ruas de Franca sem destino certo. Passei pela praça onde costumava levar as crianças pequenas, pelo parque onde Rodrigo aprendeu a andar, de bicicleta, pela igreja onde fiz a primeira comunhão de Isabela. Cada lugar guardava memórias de uma época em que eu era o centro de tudo para eles. Quando foi que isso mudou? Perguntei baixinho para o vento da tarde. Voltei para casa quando o sol começava a se pôr. O elevador do prédio estava quebrado, novamente, e subir 4 andares de escada com os pés doloridos pareceu uma metáfora perfeita para como havia sido meu dia. Dona Mônica, a voz do seu Antônio, o zelador, me fez parar no 2º andar. Que bom que a encontrei. Tenho uma coisa para a senhora. Ele segurava um envelope amarelado, visivelmente antigo. Encontrei isso hoje de manhã no armário da portaria, atrás de umas caixas velhas que o antigo síndico havia deixado. Tem seu nome. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. A caligrafia era familiar, mas ao mesmo tempo distante, como uma melodia que você reconhece, mas não consegue lembrar onde ouviu. Mônica Aparecida Santos estava escrito na parte da frente, com aquela letra caprichada que eu conhecia tão bem. Obrigada, seu Antônio, murmurei, mas ele já havia descido as escadas. Subi os 2 andares restantes como se estivesse flutuando. Dentro do apartamento, acendi todas as luzes e sentei-me na poltrona da mamãe, virando o envelope nas mãos. Não havia selo nem endereço de remetente, apenas meu nome. Com o coração batendo descompassado, abri cuidadosamente o envelope. Dentro, 2 folhas de papel de carta, escritas à mão, com a data. 15 de março de 1992. Minha filha querida, começava a carta. Minha mãe havia morrido em abril de 1992. Eu tinha 19 anos. Se você está lendo isto, é porque eu já não estou mais aqui, e o tempo chegou de você saber a verdade sobre nossa família. Sei que vai doer, meu amor, mas você merece conhecer a história completa.
Minhas mãos tremiam tanto que tive que apoiar a carta no colo para continuar lendo. Você sempre me perguntou sobre seu pai, e eu sempre disse que ele havia morrido quando você era bebê. Não menti completamente, mas também não disse toda a verdade. Seu pai se chamava Roberto, e ele não era meu marido. Era um homem casado, com filhos, que eu amei de uma forma que nunca soube que era possível amar. Parei de respirar. Durante toda a minha vida, acreditei que meus pais haviam sido casados, que eu era fruto de um amor legítimo, abençoado. Ele prometeu que sairia de casa, que construiríamos uma vida juntos, você, eu e ele. Mas 3 semanas antes de você nascer, sofreu um acidente de carro. Morreu no hospital 2 dias depois, sem nunca ter te conhecido. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando algumas palavras. Eu carreguei essa culpa a vida inteira, Mônica. A culpa de ter me envolvido com um homem casado, de ter te colocado no mundo, sem um pai, de ter que mentir para toda a família sobre quem você realmente era. Seu avô nunca me perdoou completamente. Seu tio Toninho sabe da verdade, mas fez questão de enterrar essa história. Toninho sabia. Meu irmão mais velho, que sempre foi tão protetor, sabia e nunca me contou. Existe uma pessoa que pode te contar mais sobre Roberto, sobre quem ele era. Se você quiser saber, procure por uma mulher chamada Conceição Ferreira, que mora em Apucarana, no Paraná. Ela era a cunhada dele e foi a única pessoa que soube do nosso relacionamento. Foi ela quem me ajudou quando você nasceu. Levantei os olhos da carta, olhando para o apartamento que de repente parecia pertencer a uma estranha. 50 anos da minha vida construídos sobre uma verdade pela metade. Perdoe-me, minha filha. Perdoe-me por ter guardado isso de você. Espero que, quando descobrir, entenda que tudo o que fiz foi por amor. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Sua mãe, Helena. Fiquei sentada na poltrona até a madrugada, relendo a carta dezenas de vezes. Cada palavra ressignificava memórias, explicava silêncios, dava sentido a olhares que eu nunca havia compreendido. No meu aniversário de 50 anos, descobri que não sabia quem eu realmente era. Acordei no sofá com a carta amassada contra o peito e o pescoço dolorido. A luz da manhã entrava pelas cortinas meio abertas, e por um momento, achei que tudo havia sido um sonho ruim, mas a caligrafia de mamãe ainda estava ali, real, implacável. Fui até a cozinha cambaleando e preparei um café forte. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular para ligar para Toninho. Eram 7 da manhã de segunda-feira. Ele já estaria na oficina há pelo menos 1 hora. Alô, Mônica, tudo bem? Você nunca liga tão cedo. Toninho. Minha voz saiu rouca. Eu preciso conversar com você. É sobre mamãe. Um silêncio longo do outro lado da linha. Mônica, o que aconteceu? Você sabe, não sabe? Sobre meu pai, sobre Roberto. Ouvi o barulho de ferramentas sendo largadas no chão da oficina. Onde você... Como você soube disso? Então é verdade. Não era uma pergunta. Você sempre soube e nunca me contou. Mônica, vem aqui na oficina. Isso não é conversa para telefone. Não. A firmeza da minha própria voz me surpreendeu. Eu vou para o Paraná, vou procurar essa Conceição. Você está louca? Mônica, essa história morreu com a mamãe. Deixa quieto. Quieto para quem, Toninho? Para você que sempre soube a verdade. Eu vivi 50 anos da minha vida acreditando numa mentira. Não foi mentira, foi proteção. A família da mamãe nunca aceitou direito aquela situação. O que você acha que vai ganhar mexendo nisso agora? Desliguei o telefone. Pela primeira vez na vida, desliguei na cara do meu irmão mais velho, aquele que sempre foi minha referência, meu protetor. E me senti estranhamente livre. Liguei para Rodrigo. Tocou até cair na caixa postal. Mandei uma mensagem. Preciso falar com você e sua irmã. É importante. A resposta veio 2 horas depois. Mãe, estou no trabalho. Conversamos à noite. À noite.
como se minha urgência pudesse esperar a conveniência dele. Isabela atendeu no terceiro toque. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Filha, eu vou viajar para o Paraná uns dias. Paraná? Por quê? Para visitar quem? É uma coisa de família, do passado. Eu preciso resolver algo. Mãe, você está bem? Sua voz está estranha. Por um momento, senti vontade de contar tudo, de derramar sobre minha filha o peso da descoberta que estava carregando. Mas algo me segurou. Estou bem, amor. Só preciso fazer essa viagem. Mas, mãe, não é meio impulsivo? Você sempre planejou tudo com tanta antecedência. Impulsivo. A palavra ecoou na minha cabeça depois que desliguei. Aos 50 anos, eu era impulsiva pela primeira vez na vida. Passei o dia pesquisando sobre Apucarana no computador. Era uma cidade de porte médio no norte do Paraná, a cerca de 6 horas de viagem de Franca. Procurei por Conceição Ferreira nas redes sociais, mas não encontrei nada. Telefonei para a prefeitura, para igrejas, até que uma secretária de um posto de saúde me disse que conhecia uma Conceição idosa que morava na Vila Santa Maria. A senhora tem o endereço dela? Não posso passar dados pessoais, mas se a senhora vier até aqui, posso orientar como chegar. Era tudo o que eu precisava ouvir. Naquela tarde, fiz algo que nunca havia feito na vida. Comprei uma passagem de ônibus sem consultar ninguém, sem pedir opinião, sem explicação. Para a primeira vez, tomei uma decisão que era só minha. Quando Rodrigo chegou em casa, por volta das 8 da noite, encontrou-me arrumando uma mala pequena. Mãe, que história é essa de viagem para o Paraná? Sentei-me na beirada da cama e olhei para meu filho. Aos 23 anos, ele tinha os olhos escuros do pai e uma seriedade precoce que às vezes me assustava. Rodrigo, você se lembra da vovó Helena? Claro que lembro. Por quê? Descobri ontem uma carta que ela deixou para mim. Uma carta sobre meu pai. O vovô que morreu antes de você nascer? Não era meu pai. Quer dizer, era biologicamente, mas... Respirei fundo. Ele era casado, Rodrigo. Minha mãe teve um relacionamento com um homem casado. Eu sou filha de um amor proibido. Vi o espanto nos olhos dele, seguido por uma expressão que eu não conseguia decifrar. E daí, mãe? Como assim, e daí? Quer dizer, isso muda alguma coisa? A vovó Helena não deixa de ter sido sua mãe. Você não deixa de ser quem é. Fiquei em silêncio, processando a simplicidade da resposta dele. Mãe, ele continuou sentando-se ao meu lado. Você está fugindo de alguma coisa? Estou procurando alguma coisa, respondi. Não sei bem o que ainda, mas preciso encontrar. E se for só dor? E se essa tal de Conceição confirmar coisas que vão te machucar mais? Então pelo menos vai ser a minha dor, Rodrigo. A verdade sobre a minha história. Ele ficou em silêncio por um tempo, observando-me dobrar as blusas na mala. Quer que eu vá com você? A pergunta me pegou desprevenida. Há quanto tempo ele não se oferecia para me acompanhar em lugar algum? Não, filho. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Quando você volta? Quando eu encontrar o que estou procurando. Naquela noite, deitada na cama, pensei em como era estranho sentir medo e coragem ao mesmo tempo. Por 50 anos, eu havia sido a Mônica previsível, a mãe dedicada, a professora responsável, a ex-esposa cordial. Amanhã, pela primeira vez na vida, eu seria apenas eu mesma descobrindo quem eu realmente era. E isso me aterrorizava e me libertava ao mesmo tempo. A viagem de ônibus durou 8 horas. 8 horas olhando pela janela, vendo o interior paulista dar lugar às paisagens paranaenses, pensando em todas as vezes que havia planejado viagens em família que nunca aconteceram, porque sempre havia algo mais urgente. Uma conta para pagar, uma reunião escolar, uma consulta médica das crianças. Agora, aos 50 anos, estava fazendo minha primeira viagem sozinha para um lugar onde não conhecia ninguém, em busca de uma mulher que talvez nem existisse mais. Apucarana me recebeu com um calor úmido
e o cheiro de terra molhada. A rodoviária era pequena, e me senti ainda mais perdida quando desci do ônibus com minha mala de rodinha azul, a mesma que havia comprado para a lua de mel com Paulo há 25 anos, e que nunca tinha usado. No posto de saúde da Vila Santa Maria, a mesma secretária que havia me atendido pelo telefone me recebeu com um sorriso curioso. A senhora é a que ligou procurando a dona Conceição? Sou eu, Mônica de Franca. Ah, que bom! Ela mora ali na rua de cima, casa amarela com portão verde. Mas a senhora é parente dela? É uma história de família, respondi, sem saber bem como explicar. A caminhada até a casa durou 5 minutos, mas pareceram horas. A cada passo, meu coração batia mais forte. E se Conceição tivesse morrido? E se ela se recusasse a me receber? E se a verdade fosse pior do que eu imaginava? A casa amarela com portão verde estava ali, exatamente como a moça havia descrito. Um pequeno jardim com rosas e um pé de manga no quintal. Respirei fundo e bati palmas no portão. Oi, tem alguém? Uma voz feminina, suave e idosa respondeu. Já vou. A mulher que apareceu na porta tinha cabelos completamente brancos, presos em um coque baixo, e usava um vestido florido simples. Seus olhos, porém, eram incrivelmente vivos e bondosos. Pois não, querida. A senhora é Conceição Ferreira? Sou eu. Em que posso ajudá-la? Minhas pernas tremeram. Meu nome é Mônica. Mônica Santos. Eu vim de São Paulo. Minha mãe se chamava Helena Santos, e ela me deixou uma carta falando que a senhora... Não precisei terminar a frase. Vi o reconhecimento imediato nos olhos da senhora, seguido por uma expressão de espanto e depois uma emoção profunda. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, levando a mão ao peito. Você é filha da Helena? Filha do Roberto? Sim. Entre, menina, entre logo. A sala era simples, mas aconchegante, cheia de fotografias e plantas. Conceição me ofereceu café e biscoitos caseiros, mas suas mãos tremiam tanto quanto as minhas. Eu sempre soube que um dia você viria, ela disse, sentando-se na minha frente. Sempre soube. Helena me fez prometer que, se você aparecesse, eu contaria tudo. A senhora conheceu minha mãe? Conheci e amei como uma filha. Quando Roberto me trouxe ela aqui, grávida de 7 meses, ela não tinha mais ninguém no mundo. A família dela tinha dado as costas. Conceição se levantou e foi até uma cômoda antiga, retornando com uma caixa de sapatos. Roberto era meu cunhado, irmão do meu marido. Um homem bom, Mônica. Um homem que amava sua mãe de uma forma que eu nunca vi igual. Ela abriu a caixa e começou a tirar fotografias. A primeira me fez perder o fôlego. Um homem alto, de cabelos escuros ondulados, sorrindo ao lado de uma mulher jovem que era claramente minha mãe, grávida, radiante. Essa é a única foto que tenho dos dois juntos, ela disse suavemente. Roberto me deu para guardar. Disse que um dia seria importante. Peguei a foto com as mãos trêmulas. Minha mãe parecia tão feliz, tão completa. E aquele homem, eu, tinha seus olhos, seu formato de rosto. Ele ia mesmo deixar a família por vocês? Ia. Já tinha alugado uma casa aqui em Apucarana. Ia trabalhar com meu marido na marcenaria. Tinha tudo planejado. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. Mas 3 semanas antes de você nascer... Eu sei. O acidente. Foi terrível, menina. Helena ficou destroçada. E você nasceu 2 dias depois, como se soubesse que precisava chegar logo para consolá-la. Conceição continuou tirando coisas da caixa. Mais fotos, cartas, um pequeno anel. Esse anel ele comprou para sua mãe. Era para ser o pedido de casamento oficial assim que você nascesse. Ela colocou o anel na minha mão. Era simples, uma aliança de ouro com uma pequena pedra azul. Helena disse que era para ser seu quando você crescesse. Coloquei o anel no dedo mindinho, o único em que cabia.
e senti uma conexão estranha com aqueles dois jovens apaixonados que eu nunca conheci. Roberto falava de mim? Falava todos os dias. Dizia que mal podia esperar para conhecer sua princesa. Comprou um berço, pintou de amarelo porque vocês não sabiam o sexo. Quando soube que você era menina, chorou de felicidade. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto. Durante 50 anos, eu acreditei que havia sido um fardo, um erro, uma criança que nasceu sem ser desejada por um pai. Ele queria muito você, Mônica. E sua mãe. Nossa, como ela te amou. Mesmo depois da tragédia, mesmo com toda a dificuldade. Ela dizia que você era a prova de que o amor dela por Roberto tinha sido real e abençoado. Passamos a tarde inteira conversando. Conceição me contou histórias sobre meus pais, sobre os planos que tinham, sobre como Roberto trabalhou extra para conseguir dinheiro para o enxoval, sobre como Helena bordava roupinhas para mim enquanto esperava. Quando o sol começou a se pôr, me despedi da senhora com o coração cheio e vazio ao mesmo tempo. Cheio de amor por pais que eu finalmente conhecia, vazio pela perda de tantos anos sem saber a verdade. Na hospedaria simples onde passei a noite, olhei no espelho o anel azul no meu dedo e sussurrei: Oi, papai. Finalmente te conheci. Pela primeira vez em 50 anos, soube exatamente quem eu era. Voltei para Franca 3 dias depois, mas não era mais a mesma mulher que havia partido. O anel de Roberto brilhava no meu dedo mindinho, e cada vez que olhava para ele, sentia uma força que nunca soubera que possuía. Rodrigo estava me esperando no apartamento, sentado na poltrona da vovó Helena. Nossa poltrona, como passei a chamá-la. Havia uma expressão diferente no rosto dele, uma mistura de curiosidade e algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse respeito. E então, mãe, encontrou o que estava procurando. Sentei-me no sofá, tirei da bolsa as fotografias que Conceição me dera e as estendi para ele. Encontrei meu pai, disse simplesmente. Rodrigo pegou as fotos com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. Quando chegou na imagem dos meus pais juntos, ele parou e ficou olhando por um longo tempo. Nossa, você tem os olhos dele. Tenho. E ele me queria muito, Rodrigo. Planejava nossa vida, comprou um berço, pensava em mim todos os dias. Como você se sente agora? A pergunta me pegou de surpresa. Meu filho nunca havia me perguntado como eu me sentia sobre coisa alguma. Completa, respondi. Pela primeira vez na vida me sinto completa. Passamos horas conversando. Contei sobre Conceição, sobre as histórias de amor dos meus pais, sobre os planos interrompidos. Rodrigo me ouviu com uma atenção que eu não via desde quando ele era criança. Mãe, ele disse quando terminei, preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter sido tão ingrato, por não ter lembrado do seu aniversário, por ter te tratado como se você fosse apenas a mãe, sem ser uma pessoa com seus próprios sonhos e histórias. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Rodrigo, não, deixa eu falar. Quando você viajou sozinha, eu percebi uma coisa. Sempre achei que você era fraca, que dependia de nós para tudo. Mas você foi até o Paraná sozinha, procurou uma pessoa que nem sabia se existia, enfrentou verdades dolorosas. Isso não é coisa de pessoa fraca. Filho, você é corajosa, mãe, e eu nunca tinha percebido. Naquela noite, Isabela ligou. Mãe, o Rodrigo me contou da sua viagem. Posso ir aí no fim de semana? Quero saber tudo. Era a primeira vez em meses que minha filha se oferecia para me visitar. No sábado seguinte, os dois estavam na minha sala, sentados no chão como faziam quando eram pequenos, ouvindo-me contar sobre meus pais. Isabela chorou quando viu as fotos. Rodrigo segurou minha mão quando mostrei o anel. Mãe, disse Isabela, você vai procurar mais parentes do papai Roberto? Talvez tenha meio-irmãos por aí. A pergunta me fez pensar. Será que eu queria conhecer a família que meu pai havia deixado? Os filhos que ele criou antes de me sonhar?
Não sei ainda, respondi honestamente. Por enquanto, estou aprendendo a ser quem eu realmente sou. E quem você é? Perguntou Rodrigo. Olhei para meus filhos, para o apartamento que de repente parecia menor do que antes, para a poltrona bordada onde tantas revelações haviam acontecido. Sou Mônica, filha de Helena e Roberto, uma mulher de 50 anos que passou a vida inteira cuidando de outros e agora quer aprender a cuidar de si mesma também. Na segunda-feira, fiz algo que vinha pensando desde que voltei do Paraná. Liguei para a ONG que ficava perto do centro da cidade e me ofereci para dar aulas de bordado. Sempre fui boa com as mãos, mas nunca havia pensado em ensinar. Bordado? Perguntou a coordenadora. Que interessante. Temos algumas senhoras aqui que adorariam aprender. E talvez algumas jovens também, sugeri. Bordado não é só para idosas. Comecei as aulas na quinta-feira. Eram 6 alunas. 2 senhoras da minha idade, uma viúva de 60, 2 adolescentes em situação de risco e uma jovem mãe de 20 anos. Enquanto ensinava o ponto cruz, contava histórias. Não da minha vida. Ainda não estava pronta para isso. Mas histórias que minha mãe me contava, lendas do interior, memórias da escola. Professora Mônica, disse uma das adolescentes, a senhora parece diferente das outras professoras. Como assim? A senhora parece que tem histórias de verdade para contar. Histórias de verdade. Exatamente o que eu sempre quis ter. 1 mês depois do meu aniversário esquecido, Paulo apareceu na minha porta. Não para brigar ou discutir, guarda, isso nunca foi problema entre nós. Veio porque os filhos haviam contado sobre minha transformação. Você está diferente, ele disse, aceitando o café que ofereci. Estou. Mas leve, apesar de tudo o que descobriu. Sabe o que é, Paulo? Durante 50 anos eu carreguei o peso de não saber quem eu era. Agora que sei, mesmo que doa, me sinto mais leve sim. Ele ficou em silêncio por um momento, mexendo o açúcar no café. As crianças disseram que você está dando aulas de bordado. Estou. E estou amando. Sempre soube que você tinha talento para ensinar. Mas não, sabia que tinha coragem para recomeçar. Coragem para recomeçar. Talvez fosse isso mesmo que eu havia encontrado no Paraná. Não apenas a história dos meus pais, mas coragem para escrever minha própria história. Depois que Paulo foi embora, sentei-me na poltrona da vovó Helena e olhei para o anel azul no meu dedo. O apartamento estava silencioso, mas não sentia mais aquele silêncio opressor do meu aniversário. Era um silêncio de possibilidades. Peguei um papel e uma caneta, a mesma caneta com que havia assinado tantos documentos escolares, e comecei a escrever. Meu nome é Mônica, tenho 50 anos, e esta é minha história. Não sabia ainda onde aquela história me levaria, mas pela primeira vez na vida, eu era a autora das próximas páginas. E isso fazia toda a diferença do mundo. Lá fora, Franca continuava sendo a mesma cidade do interior paulista de sempre. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Eu havia encontrado não apenas meus pais perdidos, mas principalmente havia encontrado a mim mesma. E aos 50 anos, descobri que nunca é tarde para começar a viver de verdade. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.